Olá, crianças! Hoje a nossa videoaula é o horário de sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Nós vamos trabalhar língua portuguesa e geografia. Preparem as suas apostilas para iniciarmos os nossos trabalhos. Iniciamos com a disciplina de língua portuguesa. Página 29 e 30. Nós continuamos com as atividades de separação de sílabas e depois vamos entrar na atividade de encontros vocálicos. Primeiramente, pontos e letras, de olho na escrita. Observe e analise a seguinte palavra, raposa. Então, a palavra Raposa, ela é uma trissílaba. Uma palavra trissílabo que nós temos de acordo com o que nós pronunciamos. Raposa. Tá. Trissílaba. Uma coisa que nós vamos notar é que cada sílaba tem duas letras. Então, vamos ver quantas letras tem na palavra raposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma trissílaba porque tem 3 sílabas. E quantas letras tem? 6. Então, a questão A está perguntando por quantas letras ela é formada? Então, vocês vão ter a resposta a letra A. E por quantas sílabas? Vocês já tiveram a resposta que a professora já anunciou. Agora, nós iremos na questão C. Na questão C, observe cada sílaba dessa palavra, quantas vogais e consoantes há em cada sílaba. Então, vamos lá. Raposa. Tá. Quantas vogais e quantas consoantes? Na primeira palavra, ra, tem uma consoante e uma vogal. Na primeira sílaba. Na segunda sílaba, o pô. Raposa, o pô, uma consoante e uma vogal. E na terceira sílaba, uma consoante e uma vogal. Vamos agora analisar a questão C. Observe cada sílaba dessas palavras, quantas vogais e consoantes há em cada sílaba. Então, a professora acabou de explicar. Tem o Rá, tem uma consoante e uma vogal. O Pô tem uma consoante e uma vogal. E o Zá, que tem som, é um S com som de Z, Raposa. Tem som de Z, mas se escreve com S. O SA, uma consoante e uma vogal. Então, essa é a resposta da C. Continuamos. Regras da língua. Na língua portuguesa, há palavras formadas por sílabas bem simples, que contêm uma consoante e uma vogal. Essas que nós vimos ali em cima, É uma consoante e uma vogal. Aqui embaixo, peteca, 3 sílabas, 6 letras e uma consoante e uma vogal. Menina também, jacaré também, girafa também. Vamos para a página 30. Na página 30, nós iremos continuar a trabalho das sílabas, da silabação. Então, vamos observar a palavra, como eu falo, a palavra cadeira. Cadeira. Tem 3 sílabas. Só que a segunda sílaba tem 3 palavras. Então, 2 vogais estão juntas. Cadeira. Então, é o encontro de uma consoante no DEI e 2 vogais. Já é diferente na classificação. Plano. Desculpa, plano não. Piano. Piano. Então, nós temos ali o pi, fica separado, o a sozinho e o no. Então, as duas
vogais se separaram. Piano. Então, a primeira sílaba é consoante P e o I. A segunda sílaba é a vogal sozinha. E o no é uma consoante e uma vogal. Então, aqui nessa palavra, piano, as vogais se separaram. Então, a letra A é isso que a professora explicou. Separe essas palavras em sílaba, na letra A. Na B, questionamento, uma pergunta. O que você observou nas sílabas dessas palavras? O que vocês observaram? Que há consoantes com vogais, mas também há consoante com duas vogais. Então, nós vamos estudar agora esses encontros das vogais, que se chamam encontro vocálico. Regras da língua. Algumas vezes, mais de uma vogal poderá aparecer na palavra. Isso pode ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Esse encontro de vogais é chamado encontro vocálico. Então, vamos analisar essas 6 palavrinhas que está aqui nessa parte colorida. A primeira palavrinha é tesoura. Então, olha bem, 3 sílabas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e o O e o U ficaram juntos. Então, uma consoante e uma vogal, uma consoante e 2 vogais, uma consoante e uma vogal. Então, essa é a palavra tesoura, na separação de sílaba. Vamos para Paraguai. Paraguai é um país, né? Guai. Então, Paraguai também é uma trissílaba. Por que ele é uma trissílaba? Porque ele é pronunciado por 3 vezes. Paraguai. Só que o guai não se separa. Ele aqui é uma sílaba junto, né? Ó, guai. Não é guai, é guai. Então, nós temos 3 sílabas, 3 sílabos. Primeira, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. A primeira é uma consoante e uma vogal. A segunda é uma consoante e uma vogal. A terceira é uma consoante com 3 vogais, né? Já é uma ação diferenciada dentro dos encontros vocálicos. A palavra baú. Baú é um monossílabo. Baú. Ou, com letra manuscrita, baú. Baú, abre a boca uma vez só. Eu não digo baú, eu digo baú. Baú. Não, eu separo a sílaba. Baú. Então, ela não é junta. Aqui houve um equívoco da professora. Vamos aqui, na pronúncia, ó. Baú. É uma dissílaba, não uma monossílaba. Não é baú. Tem acento, é baú. Então, nós temos aí uma dissílaba. O B e o A é uma consoante e uma vogal. E o U sozinho uma vogal. Então, baú. Agora nós vamos para a próxima palavra. Colégio. Nós dizemos colégio ou colégio? Colégio. Essa não separa. Colégio. Não é colégio. Colégio. Então, nós temos consoante com vogal, consoante com vogal, consoante com umas 2 vogais. Vamos para a próxima. Chuveiro. Chuveiro. Também. 3 sílabas, trissílabo. Chuveiro. Então, vamos apagar esse veio aqui. Fazer mais pequenininho. Chuveiro. Vou colocar aqui embaixo. Chuveiro. Tá vendo? Chuveiro. Então, separou em trissílabo. Não é chuveiro, é chuveiro. Consoante com vogal, consoante com 2 vogais, consoante com vogal.
Então, a palavra chuveiro. Vamos limpar e vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é canoa. Canoa. Então, canoa. É uma dissílaba, porque não é canoa, é canoa. Então, uma consoante com uma vogal, uma consoante com duas vogais. Então, esses encontros aqui das vogais é que são chamados encontros vocálicos. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. O restante do alfabeto é que são consoantes, né? Nós só temos 5 vogais. A, E, I, O, U. O restante são consoantes. Então, com essa explicação, eu acredito que vocês aprenderam. Vamos para o exercício 3. Separe as sílabas e circule os encontros vocálicos. A professora vai fazer o primeiro, né? Chuteira. Então, vamos lá. Oh, Jesus do céu, que essas letras pequenininha. Chuteira. Aqui a professora pôs embaixo que não cabe na minha tela. Chuteira, não é chuteira, é chuteira. Então, aqui que tem os encontros vocálicos. Vocês vão separar e riscar e fazer um círculo no encontro vocálico. Fácil, né? Então, vamos agora para a geografia. Vamos para a disciplina de geografia. Geografia, nós estamos estudando mapas. Então, vamos dar continuidade com mapas. Nós aprendemos que nos mapas, né? Todo mapa tem o título, tem a legenda e tem a fonte. Agora nós vamos ver que mapas têm também escala. Uma escala em menor tamanho do que se está subjugando por estados, por município ou por país. Vamos na página 16, a 17, a 18 e a 19. Mais a leitura e a atividade vai estar pronta. Aqui nessa foto da página 16, vocês têm o quê? Mais uma explicação. Esse desenho aqui é um mapa do Brasil e é um mapa táteis. O que é táteis? Ele é de alto relevo, ou ele tem um barbante colado, ou uma lixa, né, ou um tecido para separar os estados. Por quê? Porque as pessoas com deficiência visual, eles não enxergam como nós enxergamos, então eles têm que ter um material diferenciado para aprendizagem. Logo abaixo, a escala cartográfica. O que é uma escala cartográfica no mapa? É um importante elemento do mapa. Ela indica a proporção entre a área retratada e seus elementos e a sua representação no mapa. Ou seja, ela indica quantas vezes um objeto ou uma área foram reduzidos para caber naquele mapa. Então, vamos lá. Ele vai dar para nós aqui uns exemplos, né, de garrafa PET e de cadeira. Então, vamos para a página seguinte. Nessa página 17, ali vocês estão vendo uma garrafa PET. Então, a medida da régua certinho, ela tem 10 centímetros. Só que do lado ela está 10 vezes a menos, 10 vezes reduzido. Então, vamos observar ali a mudança e a alteração. Então, aqui ela é um real, né? Real. E aqui ela é na parte que nós vamos estar diminuindo, numa escala de poder colocar e proporcionar esse espaço. Então, por isso que é chamado uma escala cartográfica. E aqui ele está representado, né? Na página 18 também temos uma cadeira. Aqui é o real. Deixa eu pegar o meu lapisinho. Aqui é o tamanho real da cadeira e aqui é a realidade da escala menor. Logo abaixo, vocês têm uma explicação de cálculo nesse parágrafo aqui. Então, vamos lá. Por meio da escala, pode-se também calcular as distâncias entre 2 pontos de uma área, utilizando somente o mapa. Veja o mapa da página seguinte, que a escala indica que cada 1 centímetro no papel representa 140 quilômetros na realidade. Então, ela tem uma ação de comparação. Cada 1 centímetro vai equivaler a 140 quilômetros. Que eles estão mexendo com a medida de quilômetros de uma cidade para
outra. Em linha reta, vamos observar as distâncias do município de Brasília e do Rio de Janeiro. A distância é de 7 centímetros. 7 centímetros vezes 140, nós vamos ter logo aqui embaixo, ó, nesse quadro, 1 centímetro corresponde a 140 quilômetros. 7 centímetros vezes 140 vai dar 980 quilômetros. Então, olha bem, de Brasília ao Rio de Janeiro. Então, vamos para a outra página para que nós possamos analisar o mapa. Essa xerox ficou mais nítida, né? As demais não estão. Então, aqui, ó, Brasília. Vamos pegar um lapisinho. Brasília. E aqui, Rio de Janeiro. Então, de Brasília a Rio de Janeiro, né, na escala, são 980 quilômetros, porque cada 7 centímetros equivale, né, aos 140. Que aqui está 7 centímetros. Na página, então, que nós estamos, 19, você vê o mapa, daí também tem a distância de Brasília a Florianópolis. Então, de Brasília a Rio de Janeiro, que é o sudeste do Brasil. Sudeste. E aqui é o sul, né? Florianópolis. Então, a escala de 7, então, do Rio de Janeiro, né, a Florianópolis, nós vamos ver quanto que é o mapa dele ali, a distância. Ele vai usar o mesmo cálculo de 140. Se de Brasília a Rio de Janeiro é 7, então de Brasília a Florianópolis vai ser o quê? 10 centímetros. Então, na escala de 10 centímetros. Então, deixa eu apagar esse aqui. 140 por quilômetro, que é a base que ele colocou para nós, vezes o 10, esse zero eu posso abaixar, porque 0 com 0 é 0, né? Ou eu posso também fazer a conta corretamente, vamos pôr mais para cima, fazer mais pequenininho, 140 vezes 10. Então, aqui eu tenho unidade de dezena, então eu tenho que multiplicar duas vezes, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 4. 0 vezes 1, 0. Desculpa, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 4 é 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Pula a unidade e vou multiplicar uma dezena. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Então, vão dar quantos quilômetros? 0, 0, 4, 1. 1.400 quilômetros. Então, de Brasília a Florianópolis dá 1.400 quilômetros na escala real. E na escala de realidade está demonstrado ali em menor espaço dentro do mapa. Então, as perguntas a prof já deixou para vocês, tá? Para vocês fazerem a releitura e copiar. Porque como é uma matéria nova de escala, vocês não têm o conhecimento básico de tudo isso daí. E só uma explicação sem pegar o mapa, sem desenhar, ela é difícil. Então, o que a professora fez? Deixou a resposta. Questão 4. Por que questão 4? Porque a 1, 2 e 3 já teve nas páginas anteriores, onde a gente estava trabalhando com mapas também. E qual é a distância entre Brasília e Florianópolis do mapa? A distância no mapa é de 10 centímetros. Brasília a Florianópolis é de 10 centímetros. Então, vamos lá. Brasília a Florianópolis, aqui está 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos fazer a introdução na resposta, né? A distância o azinho é de 10 centímetros. Na realidade, não, né? Não na representação, desculpa, na representação. Na realidade, são 1.400 quilômetros. Agora vamos apagar essa e vamos para a segunda. E na realidade, quanto que vale a distância entre esses dois municípios, né? Entre Brasília e Florianópolis. Então, qual é a distância? A distância do município, então, essa é assim que eu vou responder aqui. A distância entre
as duas cidades, né? Ou os dois municípios, pode ser. Entre os dois. Meu Deus, como é ruim escrever. Quem tem coordenação é uma coisa. Então, aqui. Então, eu não vou nem escrever aqui, ó. Então, vai ficar assim o quê? A distância entre os dois municípios é de 10 vezes 140, que é igual a 1.400 quilômetros. A 6. Na realidade, qual é a distância entre a cidade de Brasília e Belo Horizonte? Então, a distância entre Brasília e Belo Horizonte, nós pegamos a escala de 4. Então, aonde que está? Brasília, onde está o Belo Horizonte? Ó, Brasília e Belo Horizonte, é um outro cálculo. Então, se aqui está na escala de 7, então aqui vai estar na escala de 4. Então, vai ser 4 vezes o quê? 140 que ele determinou para cada quilômetro, que vai dar igual 140 vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, 5. Então, a distância, né, nesse mapa, ele é o quê? Uma representação, mas na realidade a distância é de 560 quilômetros. Essa abreviação aqui, ó, é quilômetros, km. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, né, aqui embaixo, vocês têm uma frase, mas nós nem vamos ler, porque se nós estivéssemos na sala de aula, a gente ia conversar um com o outro, né, para a gente ter uma melhor socialização. E como a matéria é bem complexa para vocês, então vocês façam a leitura e façam a cópia, né, das atividades. Tem aqui a fase oral e também tem aqui por escrito. Ok? Então, vamos agora, né, a prof vai dar final às aulas, que vocês tenham um bom final de semana, agradável com a família, né, que participem da igreja, que façam suas orações, que nós peçamos, né, para o nosso Pai Eterno uma solução a essa pandemia, que só Ele pode nos dar uma solução. Então, fiquem com Deus, descansem bem e até segunda-feira. Sintam-se abraçados. Beijo.